Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem. Meu nome é Lucas Ascensão, sou designer daqui de Contagem, trabalho em Belo Horizonte e estou muito empolgado para poder compartilhar um pouco sobre o meu trabalho. Queria agradecer ao R Contornos por criar esse espaço no meio de uma pandemia. É muito legal criar esses espaços de discussão de design nesse tempo que a gente vive hoje, principalmente dentro do movimento estudantil, e muito obrigado pela oportunidade. Então, galera, a gente vai estar conversando hoje um pouco sobre o meu trabalho de TCC da faculdade. Ele foi apresentado em 2018, 2 anos atrás. E o nome dele é o Design de Brinquedos e a Construção de Identidades, uma proposta projetual sob viés da cultura maker. É um projeto que moldou muito a minha forma de pensar do design e alimentou um pouco um processo de muita dúvida e muito questionamento do design de produto, design industrial, que eu tive durante a faculdade. Contando um pouco mais da minha trajetória para vocês, eu sou Lucas Ascensão. Em 2012, quando eu tinha 14 anos, eu entrei para esse universo do design, comecei a estudar no curso técnico de design de móveis. Foi uma oportunidade incrível de eu poder ver o que era design, muito novo, e poder ter uma noção de como é a profissão e conversando com os professores de como seguir. No final do ensino médio, eu fiquei com muita dúvida se eu seguia pelo design gráfico ou design de produto. Conversando com alguns professores do Senai, eu entendi que era melhor eu seguir pelo caminho do design de produto. Eu via ele como mais generalista, né, mais aberto, poderia caminhar por outros campos e também poderia estudar design gráfico e trabalhar com design gráfico à parte. Então, eu entrei em 2015 na Escola de Design da Universidade do Estado de Minas Gerais, a UENG. Apresentei meu TCC em 2018 e saí de lá no meio de 2019. E essa foto é emblemática para mim, é uma das fotos que eu guardo com o coração, assim, porque todas as pessoas que estão nessa foto foram muito responsáveis pelo resultado que o TCC teve, né? Tirando a foto, a gente tem o Hudson, que foi meu parceiro de TCC, e a gente tinha o mesmo orientador e temas afins. O Hudson foi um parceiro incrível, a gente fez umas partes do TCC em conjunto, foi muito legal, assim. Logo depois dele, a gente tem o professor Igor Rios, que foi meu orientador, que é um orientador incrível, um professor super empolgado e que topa ideias que não são extremamente comerciais dentro do curso. E de preto nós temos toda a banca e eu ali no meio. A professora Anne Stolf, uma professora querida, que depois eu pude dar uma matéria optativa com ela, e a professora Cássia Macieira no ano de 2019. Tem eu ali no meio com o cabelo um pouco maior. A professora Gisele, que é uma professora incrível da universidade, ela já foi diretora da universidade, mas a professora Gisele, ela é uma pessoa assim muito inspiradora. É professora de História da Arte e do Design, tem uma linha de pesquisa sobre design e feminismo, muito interessante, e ao lado dela nós temos o professor Alonso, que foi o primeiro professor que eu tive na faculdade, professor de processo de criação, ele também é arquiteto, hoje em dia é professor aposentado, mas assim, as aulas dele sempre foram um marco, assim, tanto para a vida pessoal quanto para minha vida como profissional. O processo de TCC realmente foi uma pesquisa, né, tanto interna quanto externa, sobre o que eu achava do design. Eu já estava estudando design há algum tempo, no final das contas eu ficava incomodado com essa design de produto, design industrial como mercadoria, como ele sempre sendo algo a ser vendível, é uma coisa que tem que estar numa prateleira, ou senão aquele produto de design produzido por um designer, um design autoral e tal. E pouco se havia dentro da faculdade da crítica, né? A gente não criticava muito esse design, a gente não pensava muito, era muito mais prático e técnico, né? No sentido de usar a técnica para poder fazer algo, do que necessariamente um curso que abordava esse lado um pouco mais subjetivo e um pouco mais de discutir mesmo, né? De levantar questionamentos sobre o que a gente está fazendo hoje, o que a gente fez, o que a gente pode fazer no futuro. E a capa do meu TCC foi essa. Tem umas coisas que eu mudaria, mas eu resolvi mostrar para vocês como foi. Eu mesclei um pouco da minha apresentação de TCC de pré-banca e da banca final, mais para a gente ter um link, mas a maioria é o processo da banca final. E aí a gente começa se perguntando o que é design. Depois de 4 anos de faculdade, 7 anos no total, né? Porque teve 3 anos de curso técnico. O que é design? E os produtos, no final das contas, eles comunicam coisas? Os produtos de design de produto, no caso. Eles comunicam coisas, eles vão para além dessa função que é vender, que é trazer um sentimento.
com as cores, com as formas? Existe alguma coisa que o produto me comunica para além disso? E eu achei uma citação, né, do Vinícius Romanini, que é um designer que estuda semiótica, ou um semiótico que estuda design, que ele fala que o design pode ser definido como a arte ou o trabalho de escolher e arranjar as qualidades e relações que comporão as diferentes partes de alguma coisa, integrando-as num sistema coeso de forma a produzir propriedades gerais que atendem a determinados propósitos de ordem prática. E, ao mesmo tempo, se a gente adota o ponto de vista da semiótica, o trabalho do design sempre envolve a ação de signos. É um grande processo de semiose, né, onde você pega signos e a partir da síntese desses signos você cria e parte para o desenvolvimento de outros signos. Eu amo essa definição, eu acho que essa definição é uma definição que me contempla muito, porque isso traz uma certa responsabilidade para o processo de design na ideia de se criar significados. E uma vez que a gente faz semiose, a gente consegue perceber que o design é uma ferramenta de comunicação em toda a sua totalidade. O produto do design, o resultado da prática de design, ele é esse signo, mensagem entre o conceito do projeto e o efeito dele em quem acessa, né, no usuário, naquela pessoa que tem contato. Então, o produto ele comunica algo a alguém. E para analisar, né, essa comunicação do design e quais são os signos, mensagem que o design produz, eu resolvi entrar para o mundo dos brinquedos. E para a gente estudar brinquedo, a gente tem que estudar o que é brincadeira e o que é infância também, né? A brincadeira, para a criança, ela é uma extensão da sua própria personalidade. A criança, quando está brincando, ela está botando para fora todo o seu mundo e seu imaginário. Isso é extremamente importante para o desenvolvimento dela como ser. Ela consegue botar toda a sua vontade e a sua ideia de mundo para fora e, ao mesmo tempo, ela consegue desenvolver o seu sistema cognitivo a partir disso. Então, isso é extremamente importante para o desenvolvimento infantil. Só que a brincadeira nem sempre está atrelada ao brinquedo, né? A brincadeira é o processo. A brincadeira é o que faz o brinquedo existir, na verdade, né? E numa ideia de indústria cultural, né, onde produtos e coisas são construídas, existe um grande esforço em criar coisas para atrair crianças também, né? Assim como todos nós. Às vezes o efeito do brinquedo não surte. Às vezes a criança prefere brincar com uma caixa de sapato, com uma caixa do próprio brinquedo, do que necessariamente se divertir com aquilo. Então tá muito mais na capacidade da criança de inventar novas realidades, inventar novos mundos, do que necessariamente de ser uma coisa dada, de ser uma coisa entregue para ela de cara e que ela brinque de fazer coisas. Ela não tá brincando de fazer coisas, ela tá brincando de imaginar. Quando a gente analisa a infância, a gente percebe que nessa história, né, de acordo com Philippe Arrier, que é um historiador, a criança por muito tempo foi vista como um ser inexistente. Não existia infância. Existia o período que a criança era ainda um bebê, estava em desenvolvimento, e ela tratada como um animalzinho, uma coisa bonitinha, um filhote. Assim que ela fazia uns 2, 3 anos, ela era separada da sua família, nesse caso em famílias reais, né? Ela era separada da sua família, ia para dentro da casa de servos para aprender coisas da vida prática. E aos 7 anos ela voltava para o palácio como um mini adulto. No caso de homens, eles aprendiam a andar de cavalo, as mulheres eram separadas, né, por todo aquele sistema de castidade, do que elas deveriam ou não deveriam fazer. Então, por muito tempo, esse conceito de infância não existiu. Em comparação com hoje em dia, a gente tem um mundo centrado na criança, a gente tem um universo de coisas criadas para a criança, o desenvolvimento da pedagogia, o desenvolvimento do universo dos produtos e serviços para a criança, da diversão, a indústria cultural em si, né? Ela é muito focada na proteção da infância. Não só a indústria cultural, como a sociedade num todo. E é muito engraçado você perceber que existiu um gap, né, entre esse processo de coisificação da infância, ou até de inexistência, até uma superproteção e um cuidado imenso com a criança, que hoje em dia, inclusive, está conectada com o mundo inteiro. Entre esse gap, a gente consegue perceber um ponto que fez com que o mercado olhasse para as crianças, para esse nicho do mercado, né? E percebesse que ele fosse realmente interessante. E foi aí que a gente, na verdade, começa a desenvolver coisas para crianças. Que foi no processo dos baby boomers, né? Quando a gente tem uma guerra e o crescimento
crescimento gigantesco do nascimento de crianças após a vida desses soldados para os seus países, a gente tem muita criança no mundo. O mercado percebeu essa fatia, né, como algo muito importante e que virou, assim, uma coisa louca, porque a gente tinha propaganda de cigarro com criança, propaganda de arma com criança, de barbeador, então tudo virou sobre criança. E quando a gente vai estudar as teorias do desenvolvimento humano, 3 pensadores são muito importantes para esse estudo do desenvolvimento humano e para o estudo do desenvolvimento da infância. Um deles é o Freud, que tem uma abordagem psicossexual. Piaget tem uma abordagem cognitiva relacionada ao desenvolvimento do cérebro. E o Erikson, ele é um neo-freudiano, mas que ele une vários argumentos de pessoas que vieram atrás dele para criar essa abordagem psicossocial. Ele olha para a criança como um retrato, para o ser humano, né? Como um retrato da sociedade que se desenvolve tanto em sociedade quanto em processos internos. O Erikson, junto com os outros pensadores que vieram após dele, construíram ideias relacionadas à construção da identidade. Quando a gente constrói a nossa própria identidade, né, uma vez que nós somos seres sociais, que estamos no meio de uma sociedade, esses processos acontecem tanto biograficamente, onde eu mesmo defino aquilo que eu sou, aquilo que eu acredito, aquilo que eu acho válido ser e estar. E, ao mesmo tempo, nós temos processos relacionais, processos os quais de identidade que nós formamos em grupo e que podem ser benéficos, né? Podem adicionar camadas a essa construção biográfica, mas também podem ser processos que podam esse desenvolvimento identitário biográfico. Uma vez que a gente tem essa poda, né, a partir dos processos relacionais, a gente tem um conceito de identidade desviante, porque é aquilo que a pessoa quer ser, ela é impedida, e por isso ela tem que se desviar desse caminho e seguir por outros, por conta de uma imposição social. E uma vez que isso é percebido, esse processo é negado, ou ele é forçado, de uma certa forma, ocorre o processo de discriminação, onde o ser se vê diferenciado dos outros de uma forma pejorativa. E uma vez que há discriminação, há intolerância a partir dessa imposição. E uma vez que a gente tem intolerância, a gente tem discursos sendo silenciados. E a gente tem casos de bullying aumentando ao longo dos anos, cada vez mais. O bullying que surgiu ali naquele caso... Surgiu não, né? Foi evidenciado como bullying, né? Deram nome à coisa. Naquele caso da criança Zangief, né, que é um menino gordo que era zoado como gordo e ele tem um ataque de fúria e agride o amigo, mas porque ele sofria agressões sucessivas. E é interessante perceber que essa prática do bullying, ela afeta tanto meninos quanto meninas. Ela inicia aos 7 anos de idade, numa fase de desenvolvimento de identidade muito importante, chega ao ápice aos seus 11 anos de idade. E as suas principais características são a pouca habilidade de socialização do ser, estar fora de moda, a incapacidade de realizar atividades, as deficiências físicas em si, e o simples fato de ser diferente, de você ter alguma característica que o grupo acha que é diferente. E a gente consegue perceber algumas dessas características presentes no discurso nos brinquedos. Quando a gente olha para o universo de brinquedos para meninos e para meninas, a gente tem uma clara visão sobre o que é destinado a meninas e meninos na nossa sociedade hoje. E como isso é transportado diretamente para o universo de objetos que essas crianças carregam. Para as meninas é demandado um cuidado, uma delicadeza, uma sensibilidade, e dos meninos uma agressividade, uma impulsão, o aspecto de ser dono do mundo. Sendo que um menino não pode acessar esse lado rosa da força, e a menina também não pode acessar esses aspectos que a ela foram destinados, né? E cabem somente a ela ou somente a ele. E ao mesmo tempo, quando a gente olha prateleiras de brinquedos, né, nas lojas, a gente percebe uma clara visão sobre o que a sociedade quer, que as crianças entendam como algo a ser seguido. Todas as bonecas são brancas, então esses brinquedos têm cor. Ao mesmo tempo, todos esses brinquedos têm preço, e esse preço separa crianças de outras, criando inclusive coisas do tipo. Isso é um print que eu dei numa thumbnail de uma youtuber mirim, que ela faz reviews de brinquedos de rico e brinquedos de pobre. Ou seja, existe brinquedo destinado a quem pode acessar e quem não pode. E isso cria discriminação, e uma vez que nós temos discriminação, nós temos intolerância. Então, quando a gente vê essa problemática, a gente percebe que brinquedos e representatividade é um problema de design. E se é um problema de design, cabe a designers resolvê-los.
Uma das vertentes que eu achei importantes para trazer no TCC, uma das que me chamaram a atenção, foi observar a cultura maker e observar o crescimento desses espaços como um potencializador de protagonismo por essas crianças, né? É um meio que está crescendo muito, que tem tanto meninos quanto meninas envolvidos, dá liberdade a qualquer pessoa criar o que quiser e que vem muito antes do que necessariamente uma impressora 3D, um corte a laser, tudo aquilo que a gente faz à mão, tudo aquilo que está envolvido nessa prática de criar, porque eu quero criar, é maker, né? É fazedor. Então, não necessariamente se está atrelado a um Fab Lab, a gente pode expandir essa ideia, né? E é uma prática que dá protagonismo a quem faz. Isso é o que mais me chamou a atenção. Dada essa introdução um pouco mais teórica, eu resolvi fazer uma segmentação dos brinquedos e resolvi fazer uma categorização deles por tipo de brinquedo. No primeiro, nós temos brinquedos de construção, brinquedos onde você monta coisas. No segundo, nós temos brinquedos tecnológicos, que eles são brinquedos um pouco mais maker. Você tem que construir algo para poder gerar algo, sempre tem uma certa tecnologia envolvida. No número 3, nós temos brinquedos identitários, brinquedos que foram feitos para trazer identidades, tanto em termos de gênero, quanto de sexualidade, de cor, com deficiência também, são brinquedos que se encontram nessa categoria. E no 4, nós temos brinquedos eletrônicos, brinquedos robô. Como briefing do meu trabalho, eu defini que o brinquedo ia ser destinado a crianças, né, de 7 a 10 anos de idade, de diferentes contextos sociais e formações, e que ele teria que ser um brinquedo maker. Entre os materiais, eu foquei principalmente na construção dentro de Fab Lab, mas a intenção é que esse produto, né, final, ele pudesse ser produzido com material disponível ou com materiais muito baratos que a gente consegue encontrar em mercados e em alguns outros lugares. Pensando nesse ponto mais específico que um Fab Lab precisa, né, o polímero seria o PLA para impressão 3D, que é um polímero feito a partir da base da mandioca, biodegradável. O papelão, que é um material feito de papel, também biodegradável, e com tecido. Eu imaginei o feltro, e aí é até uma questão, né? Eu queria um material muito biodegradável para esse caso, mas senti também que o feltro tem uma conexão com a infância, né? Tem uma conexão com a escola, então é um material afim, mas inclusive no TCC eu falo que esse ponto é um ponto a ser discutido, né? Um material que eu teria vontade de revisitar e achar uma nova possibilidade, por ele ser feito de polímero. E a plataforma da internet como meio de distribuição pelo seu maior acesso e sua facilidade de uso. O brinquedo seria um brinquedo aberto, a criança seria protagonista do projeto, do brinquedo e do processo de brincar, e ele seria altamente customizável. Esse é mais ou menos o moodboard, e eu posso citar mais outras duas referências que foram muito influentes para esse processo, que no caso são referências um pouco mais artísticas. Tem um pouco do Parangolé, né, do Hélio Oiticica, e um pouco da obra do Bispo do Rosário também, que tem muito desses pendulicários, desse vestível, eu acho muito interessante, e eu queria muito que essa criança, quando eu olho para esse moodboard, tivesse esse porte de uma criança independente, que faz as coisas, que se diverte, sabe? Uma criança divertida e ao mesmo tempo própria de si mesma. Então, o conceito do brinquedo foi a criança criadora. E esse conceito se desdobra em uma máscara, o brinquedo traz uma máscara e ele traz um vestível também. Ele tem uma linha básica, né, de conceito, assim, que é planejar, praticar e validar. A criança planeja o seu próprio brinquedo, ela pratica ele, estrutura ele, faz ele ganhar vida e valida se é bom ou não, seguindo um processo parecido com o processo de design, né? Caso ela veja que essa validação é boa, ela vai brincar, caso não, ela volta para o processo de planejamento e consegue fazer esse ciclo. E os materiais, por mais que eles sejam esses materiais, né, um pouco mais duros, eu queria que eles pudessem também se entremear com os materiais presentes dentro da escola, os materiais afins mesmo, né, que as crianças carregam, que elas pudessem customizar, assim, com tudo que elas têm. E o brinquedo fosse essa plataforma para criação, onde crianças pudessem compartilhar as suas criações com outras crianças. Fiz um processo de geração de alternativas gigantesco, desenhei um trilhão de coisas. Fiz testes de máscaras, todos de pijama, não reparem. Achei essa estrutura de máscara, que é uma estrutura que ela dá uma firmeza na cabeça, ela pode ser moldável e a máscara fica para frente do rosto. Ela não fica roçando no rosto e fazendo com que a criança se machuque e tal, ela fica projetada. E a customização do produto seria através da expressão de desenho das crianças, né?
Eu e Hudson, nós somos numa escola montessoriana e a gente pôde fazer uma entrevista e botar as crianças para desenhar, foi em 2 dias. E foi muito divertido, foi muito legal, e foi muito interessante ouvir essas crianças falando. Enfim, elas puderam tanto escrever também, quanto poder desenhar. Elas se expressaram do jeito que elas quiseram, né? Que elas gostavam de fazer, como elas se viam, se ela pudesse criar um personagem. E eis então o produto final. Nesse momento do TCC, eu mandei cortar uns óculos de papelão a laser e todo mundo colocava. Tudo para ganhar um pontinho, né, galera? A experiência do momento. Tive essa ideia, tipo, 2 dias antes do TCC, falei, eu tenho que fazer isso. E essa plataforma de Criou. Criou é uma possibilidade das crianças, né, realmente se projetarem no mundo do jeito que elas imaginam. É uma plataforma para criação de mundos imaginários através do protagonismo de crianças, protagonismo criativo. Todos os desenhos utilizados foram os desenhos que a gente conseguiu pegar com o desenvolvimento lá na Escola Montessori, serviram como base para customização desses produtos. Foram todos recortados, tanto em papelão quanto feltro, para serem colados na máscara ou para serem jogados por cima do feltro. Quando você corta o feltro no corte, gera uma borda áspera que ela cola no próprio material, mas ao mesmo tempo ela não fica, ela cai, o que gera esse processo incansável da criança colocar a coisa em si, brincar, cair e ela se recompor com aquilo que ela achar interessante ou com aquilo mesmo que ela estava vestida. O brinquedo, ele é composto por uma máscara, né, que ela se projeta em um poncho, o que cria um ser novo no mundo, né? Esse ser nunca existiu, esse ser é a Alice, mas a Alice criou a máscara dela que ela achava que fosse necessária e ela criou a roupa que ela queria usar naquele momento. E a forma de disponibilizar isso na internet seria por base de corte, né? Essa é a base de corte da máscara, junto com os apetrechos de se colocar na máscara para papelão. E esse é a base de corte para o feltro, né, no corte, mas entendendo que isso também pudesse servir de um corte à tesoura, que isso pudesse ser feito manualmente, né, que não fosse nada impossível e nem muito trabalhoso essa estrutura da máscara, que a criança não conseguisse, ou a criança acompanhada de um adulto, né, não conseguisse cortar isso manualmente ou jogar isso, traçar em qualquer base de papelão que tivesse, e nem em tecido, né, e que isso pudesse ser customizado também para além desses desenhos, né, que é a expressão da própria criança. E é engraçado porque, assim, eu fui ver o produto funcionando nesse ensaio, né, com os dois irmãos. Por um momento eu achei que isso não ia funcionar, que era muito conceitão, mas eles amaram, assim, eles amaram muito. Eles saíram correndo e brincando com isso. E foi muito interessante, muito satisfatório ver isso acontecendo, né? Ao mesmo tempo, nós temos algumas peças de conexão, tanto para a estrutura da máscara, né, quanto para a estrutura da roupa, que é toda furadinha, para dar uma ventilação também para a criança e também para ela poder conseguir colocar essas coisas, para que ela seja cada vez mais expandida, assim, que ela consiga girar e algo balançar junto com ela e tal, que ela tivesse pendulicários, tivesse um trilhão de outras coisas. As peças são essa, ignorem essa imagem da direita, ela está com qualidade péssima. Mas enfim, são peças que são botões, são ilhoses, são conectores e todos esses produtos são encontrados em armarinhos, então, e são produtos muito baratos nesses locais. Eu tive a preocupação de olhar mais ou menos a ideia do tamanho do furo, né, do tecido e que isso pudesse ser algo tanto impresso em 3D, para quem pudesse, para quem quisesse, quanto também encontrado num armarinho e customizado de uma outra forma que não fosse somente essa. Aqui está a máscara montada com esse ilhós, né? Esse ilhós tem uma base reta aqui na parte da cabeça para não forçar a têmpora, não forçar nada. E a parte mais robusta para que a criança consiga, né, enroscar com a sua mão e tal. Todas as ideias dos conectores é que eles fossem robustos por conta de serem mais táteis. Tem uma furação, né, nessa base de trás, permite com que ela consiga ajustar isso na cabeça dela. A ideia é que o produto seja um produto, né, que funcione digitalmente, então que ele tenha um processo onde a criança consiga fazer um pedido, receber isso na sua casa, numa caixa, que é o caso do 1. No 2, ela pode baixar isso e no Fab Lab, junto com alguém ou ela mesma, produzir isso. E ela também pode
ter essas bases de corte e, com a ajuda de um adulto, construir o seu próprio brinquedo customizado do jeito que quiser. Com esse resultado dessa prática com as crianças, surgiu uma tipografia que eu achei a coisa mais linda do mundo, que são letras de todas as crianças, algumas roubadinhas, porque nenhuma criança escreve Y normalmente, um Z, não é tão comum. E uma paleta de cores que fosse muito primária, que fosse azul, vermelho e amarelo, com um cinza e um cinza mais claro, talvez um preto. Isso foi um processo que não necessariamente era integrável, né? Mas era uma sugestão. E eu criei uma landing page, que eu vou mostrar para vocês agora. Aqui está a landing page, ela é basicamente somente uma landing page mesmo, porque foi a primeira landing page, a primeira coisa do site que eu fiz na minha vida. Eu criei super rápido, porque se eu estou falando de um produto que ele tem uma base na internet, seria muito interessante mostrar como é que ele funcionava na internet, né? Então aqui tem... E hoje em dia eu também faria algumas coisas diferentes, porque, né, fiz alguns sites depois. Mas a ideia é que tivesse essa ideia da caixinha criou, receber uma caixinha por todo mês. Tivesse um clube criou, onde as crianças pudessem criar projetos juntos e compartilhar isso. E a seção de projetos, né, onde a criança poderia ver as criações e se inspirar e criar outras. Alguns tipos de call to action, né, sobre a marca. E as novidades do clube, que são essas criações que estão sendo subidas, né? Que estão sendo upadas no site. E foi mais ou menos isso que eu consegui criar para o TCC dessa loucura que foi esse processo. Exatamente aqui era o final, onde eu começava a ver a banca. Eu chorei, a banca chorou. Foi um projeto de TCC experimental, né? Vale a pena lembrar. Mas foi um processo de TCC que eu obtive a nota máxima. Fiquei super feliz com isso. E, para finalizar, eu queria muito lançar uns pensamentos. Meio que lançar esses pensamentos e sair correndo, sabe? Eu acho que para hoje em dia, para uma pessoa que está fazendo TCC, é extremamente importante pensar em alguns tópicos. Eu enunciei alguns aqui que eu achei interessantes. O primeiro deles é o que significa produzir design, e aí qual design que você faz em 2020, né? O que significa produzir novos produtos, o que significa produzir mais uma peça gráfica, o que significa desenhar mais um serviço, fazer mais um produto digital, por que criar design gráfico de produto digital, etc., em 2020, qual é a sua intenção de projeto, qual é a intenção que você quer criar com seus produtos, com suas ideias, o que os produtos do design que me circundam querem dizer, qual o significado que eu desejo que o meu projeto tenha, o que eu quero que ele signifique, antes do que ele sirva, o que ele signifique. O design industrial de produto vai para além da necessidade mercadológica e de posse, o que a gente consegue gerar de discussão, de ideia, para além de um produto que é necessariamente vendável, sabe? É uma coisa que a gente precisa de pensar muito, principalmente vivendo numa sociedade de base capitalista, né? Que esse tal desse bom design, existe bom design? Eu acredito que não exista, e sim uma projetação adequada. E aí tem essa imagem do Where Are the Black Designers, de uma palestra que eles fizeram nessa semana do dia 2, que deixa essa mensagem, e eu só queria deixá-la para vocês verem mesmo. E por último, elucidando a nossa querida Solange, não faça nada sem intenção. A intenção é o que move o projeto, e ela precisa de ser visível para ela poder fazer efeito. E é isso, galera. Muito obrigado. Aqui estão todas as minhas redes. Eu não quero terminar essa discussão aqui. Cheguem até mim, vamos conversar sobre isso. Eu acho super importante discutir design e trocar com outros designers sobre a nossa prática. Um grande abraço, aproveite o resto da programação do R Contornos. E é isso. Muito obrigado pela sua atenção.